E aí, pessoal do canal, tudo bem? Pessoal, a gente está gravando uma série, né? A gente está chegando no final da nossa série. E hoje o tema é o que fazer quando o baby não vem. A gente gravou uma série de endometriose, a gente começou a falar um pouco de o que é a doença, quais são os sintomas, quais são os exames. E hoje a gente vai falar de um capítulo que é um capítulo muito extenso. Eu sei que a gente grava vídeo muito longo, as pessoas realmente não conseguem assistir até o final. Mas a gente vai falar algumas coisas de quando o bebê não vem, o que fazer. Então bora pro vídeo. Vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é a seguinte. A endometriose é uma causa de infertilidade. Então, acho que a primeira coisa que eu queria falar nesse vídeo é que ela pode sim causar a infertilidade. A segunda coisa é quando a paciente... O que é a infertilidade associada à endometriose? Na maioria das vezes são pacientes que têm muita dor para menstruar, a gente já falou quais são os sintomas, e que você pode olhar as outras coisas, e as outras coisas são normais. O espermograma é normal, ela pode ter uma reprodução tubária, né, na tromba por causa da endometriose, mas quando a gente faz os exames a gente encontra endometriose. Algumas vezes a gente não sabe se é a única causa, né, porque as pacientes engravidam às vezes com endometriose, mas é um achado importante para ser considerado. E olha, uma informação importante é que 60% das pacientes que têm endometriose, elas engravidam espontaneamente, ou seja, não tem problema para engravidar. 40% tem problema para engravidar, ou seja, o diagnóstico de endometriose não é uma condição que você vai ter certeza que a paciente não vai engravidar. Você aumenta bastante o risco, né? Considerando que na população, 15% da população não engravida, e quando a paciente tem endometriose passa para 40%, ou seja, é sim um fator de risco importante, tá bom? O que fazer para quando a paciente tem endometriose e não consegue engravidar? Duas situações importantes. Ou a paciente vai ter que fazer uma cirurgia, e as cirurgias aumentam bastante as chances dela engravidar, ou ela vai ter que fazer uns tratamentos para engravidar, de fertilização in vitro, ou inseminação, ou o que seja. Então, a primeira informação é: não existe tratamento clínico para aumentar a chance da paciente engravidar quando ela tem endometriose, e a endometriose é a principal causa da paciente não engravidar. Imagina que você procura todas as outras causas, não acha nada, você tem endometriose e infertilidade. Então, você vai precisar optar por um desses dois caminhos. A parte mais difícil, acho que dessa discussão, é quando fazer um, quando fazer o outro. Quando tem reserva ovariana baixa, o que é possível? E uma coisa que a gente faz com frequência são as duas coisas associadas, né? Tanto a cirurgia quando necessário, quanto os tratamentos de fertilização quando eles são necessários. E algumas vezes associados, a gente congela às vezes embrião antes, opera a paciente e depois acaba transferindo embrião depois da cirurgia. Então, muitas vezes as pacientes não precisam de cirurgia porque elas não têm sintomas, a gente faz tratamento, essas pacientes engravidam, e algumas vezes a paciente precisa operar e as pacientes não têm problema nenhum. Ali depois da cirurgia aumenta muito a chance. E existe a combinação entre essas duas coisas. Eu tenho pacientes que a gente faz a fertilização ali para guardar óvulo, a gente opera a paciente, trata todas as lesões e a paciente engravida naturalmente depois da cirurgia. E aí você acaba guardando aqueles óvulos ou embriões para engravidar mais para frente, tá bom? Pessoal, eu queria fazer essa série aí mais realmente enxuta para não deixar vídeos muito longos. E eu queria depois explicar um pouquinho mais o que é a cirurgia para endometriose, o que é basicamente a fertilização, mas para responder essa pergunta, né, o que fazer quando a paciente tem infertilidade e endometriose, você vai ter que optar por um desses dois caminhos, tá bom? Pessoal, espero que vocês estejam gostando dessa série, se inscreve no canal e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos, valeu!